Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estou apresentando o programa Diálogos Ineu, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Eu estou aqui hoje para discutir um tema que tem ganhado muita espaço aqui na mídia, né, nos jornais, e relevante, né, inclusive nos últimos anos, que é sobre a política migratória dos Estados Unidos, especialmente durante os mandatos do governo do presidente Donald Trump, né? Para isso, eu convidei aqui, eu tenho uma grande honra e muito carinho de receber aqui o professor Roberto Moll, que é o professor da Universidade Federal Fluminense e é pesquisador do INCT para Estudos sobre os Estados Unidos. Obrigada, Roberto, mais uma vez, é muito bom te ver aqui. Ô, Neuza, obrigado. É muito bom estar aqui. A honra é minha, sempre. Então tá bom, vamos lá, vamos dividir aqui esse espaço, né, e conversar um pouquinho. Então, Roberto, no primeiro governo Trump, entre 2017 e 2021, né, o período em que ele teve na presidência dos Estados Unidos, nós vimos uma consolidação de uma agenda migratória muito marcada por ações que chocou o mundo, né? Chamou muita atenção até então, né? Então, estou falando de períodos mais recentes, né? Você é um professor de história, né? Tem uma formação em história, então você vai poder lembrar, assim, buscar mais referências históricas para a gente. Mas no período recente, eu acho que isso chocou bastante a gente nesse período de 2017 a 2021. A gente viu aquelas cenas de separação de crianças e pais em centros de detenção, né? A gente viu o fim da política chamada catch and release, né? Então, capturar e soltar, que era aquela política em que os imigrantes irregulares detidos na fronteira, né, na zona de fronteira, especialmente solicitantes de asilo, né, requerentes de asilo, eles eram liberados dentro do território norte-americano enquanto aguardavam o julgamento dos seus casos, né, migratórios. A gente viu também a tentativa do governo Trump de revogação do DACA, né, que era aquele DACA, que é aquele programa criado também lá atrás, em 2012, com o governo do Barack Obama, que concedia proteção temporária contra a deportação de jovens, né, imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ainda crianças, geralmente levadas pelos familiares, né, por parentes, pais, enfim, mas sem documentação legal. E além, claro, da construção simbólica e física do muro de fronteira com o México, né? E todas essas medidas já indicavam uma orientação profundamente restritiva em relação à imigração. Mas agora, no segundo mandato do Trump, do governo Trump, esse tema ressurge de forma ainda mais agressiva, né? Tendo aí a gente percebendo uma escalada, né? A gente poderia dizer que o que se observa não é apenas uma repetição dessas diretrizes, mas uma ampliação logística, institucional mesmo, né? De suporte institucional e discursiva da repressão migratória. Porque, para dar alguns exemplos, né, a gente tem aí um planejamento muito coordenado de deportações em massa, que a gente já conversou, né, falamos sobre isso, temos falado sobre isso, né, com meta de atingirem mais de 10 milhões de pessoas, né, um contingente bastante alto, e a reativação e ampliação da rede de centros de detenção, né, a mobilização da Guarda Nacional para dar apoio a essas operações migratórias, especialmente em estados governados por republicanos, né, por governos republicanos, e o uso crescente, né, bastante, fazem um uso, aplicam bastante tecnologias para ajudar na vigilância e no rastreamento das fronteiras. Então, assim, com esse cenário em mente aqui, com essa introdução que eu fiz, a minha primeira pergunta para você é a seguinte: como é que você avalia essa política, né, a evolução dessa política migratória do presidente Donald Trump entre aquele primeiro governo dele, né, aí interrompido por um governo democrata, e agora nessa sua volta, no seu retorno. Então, como que você faria essa avaliação, né? Essa intensificação, ou, a gente pode chamar de radicalização de tendências já existentes,
pode ir até onde, né? Até onde? Até que ponto? Eu deixo a palavra com você. De novo, agradeço a sua presença aqui. Por favor. Bom, Neuza, obrigado. Esse é um tema que enfim, tem me movido ultimamente, né? Eu tenho pesquisado, na verdade, os movimentos e a militância de latinos nos Estados Unidos desde os anos 70 para cá. E é claro que a militância gira em algum momento em torno do tema da imigração, né? Embora não só porque, enfim, trabalho com latinos de forma geral, inclusive nascidos nos Estados Unidos. Mas a gente precisa pensar, e aí é muito feliz quando você coloca isso, né, de uma escalada radical no sentido negativo do termo, né? E essa escalada não vem só com o Trump. Eu diria, inclusive, que em governos republicanos essa escalada se acelera e se intensifica. Enquanto em governos democratas ela na verdade, desacelera, mas nunca retrai, né? E isso é importantíssimo, porque muitas vezes a gente tem a impressão de que há uma defesa, né, dos imigrantes e dos latinos por parte dos democratas e não pelo contrário, um ataque por parte dos republicanos, quando na verdade, como eu dizia, a própria militância ou parte da militância latina mais radical já abandonou o Partido Democrata e olha o Partido Democrata como muito mais como instrumento de defesa em relação aos republicanos, como de defesa das suas pautas, né? Mas, enfim, a crise migratória nos Estados Unidos, ela remonta à década de 70, né? De 60, 70, inclusive. E essa crise, ela se intensifica, né, em grande medida nos anos 90 e 2000 em função do aumento da pobreza e da desigualdade entre Estados Unidos e América Central e México, principalmente, mas América Latina de forma geral, né? E o NAFTA, por exemplo, e as medidas de livre comércio têm um impacto enorme nesse processo. E se intensifica também em função da tecnologia, né, e da facilidade que esses próprios processos de livre comércio dão em relação a fluxo de mercadorias, fluxo de capitais, né, associado à tecnologia. Então, a crise, ela, assim como, né, as medidas nativistas e as medidas proibicionistas crescem, a crise ela também tem uma escalada, né? E ela também se escalou, né, dos anos 70 para cá. E essa militarização, essas medidas proibicionistas, draconianas que o Trump está tomando, ele, de certa forma, está se inspirando no passado, né? Não é simplesmente enfim, uma criação do Trump em si, né? Nos anos 70 já tem uma discussão sobre uma suposta quebequização dos Estados Unidos, quer dizer, como se os Estados Unidos tivessem em vistas de sofrer ou de ter a mesma realidade que o Canadá tem em relação ao Quebec, ou que tinha, né, no século XX em relação ao Quebec, com movimentos separatistas. Em 1978, isso é muito interessante, o diretor da CIA, William Colby, ele defende que a imigração é um perigo maior do que a União Soviética, em 1978. Essa é um claro elemento daquilo que a gente pode chamar, eu não sei se eu concordo tanto com o termo, com o conceito, na verdade, eu concordo em parte, que é de securitização da imigração e dos imigrantes, né? Então há uma clara securitização da imigração, dos imigrantes e dos latinos, por consequência, pelo menos desde a década de 70, né? Bom, e aí na década de 70 a gente vai ver já com o Nixon, né, as primeiras grandes operações na fronteira em 1971, depois a construção de uma cerca elétrica, né? O muro, já existiam barreiras construídas na fronteira, isso não é novidade, já antes de 70, mas a construção de uma cerca elétrica, a ampliação de recursos, né, militares, de defesa da fronteira sul e um aumento significativo dos agentes na fronteira. Nos anos 80, isso vai ganhar mais uma vez vai se acelerar, vai de novo ganhar uma radicalização, mais uma vez, do ponto de vista negativo com o governo Reagan, né? Há uma crescente paranoia, né, nos Estados Unidos nos anos 80 de que a imigração realmente representa um perigo, uma invasão, né, vista como uma invasão de latinos pela fronteira sul dos Estados Unidos, né? E, portanto, a imigração ganha, no contexto do Reagan, pela primeira vez de forma muito clara, a ideia de que é uma ameaça à segurança nacional, né?
de securitização mesmo, né? Quer dizer, o governo Reagan ele vai incorporar aquela perspectiva do William Colby em 1968, 1978, perdão. É, mas o governo Reagan atua, inclusive, de forma dúbia em relação à imigração. Em 1986, há uma lei de imigração nos Estados Unidos que anistia uma parcela enorme, né, de latinos, sobretudo mexicanos e centro-americanos, que viviam nos Estados Unidos de forma indocumentada. Só que a contrapartida da anistia da lei de 1986 é uma militarização ainda maior da fronteira. A fronteira sul, a partir de 1986, ela vai ganhar, inclusive, um caráter altamente tecnológico para a época, né? A utilização de óculos de visão noturna, por exemplo, de veículos que se deslocam muito rápido, né? Tanto em terra quanto em ar, enfim, armas que os Estados Unidos usaram em guerras anteriores, né? Como no Iraque, enfim. É, ou no Vietnã, né? Então há aquilo que a gente pode chamar de um contínuo de guerra, inclusive, que é muito interessante também, que é a utilização do aparato de guerra para a utilização de segurança da fronteira, né? Isso não é exatamente uma novidade, mas isso se intensifica de uma forma absurda a partir de 1986, né? E como a gente sabe, depois do Reagan, né, o Bush pai vai falar na construção do muro, vai ser o primeiro a vocalizar a ideia de uma construção do muro de uma forma quase propagandística. Embora essa ideia da construção do muro também já tivesse presente. E, né, um deputado republicano, isso também é muito interessante, né, um deputado republicano, William Gallagher, né, ele vai propor nesse momento uma emenda para negar a cidadania a filhos de imigrantes nos Estados Unidos. A mesma coisa que o Trump está voltando e está recuperando agora, né? E a justificativa do Gallagher era a mesma do Trump. Quer dizer, isso é uma invasão, né? É uma invasão e a gente não pode conceder cidadania a filhos de invasores. Então, não é uma novidade de novo, né? Tanto a ideia de que os imigrantes são um perigo à segurança, quanto a ideia de que eles representam uma invasão e de que os filhos desses imigrantes, sejam eles documentados ou não, não podem ter cidadania nos Estados Unidos, também não é nova, né? Inclusive, a base jurídica para isso também foi usada, a que o Trump usa é a mesma que foi usada nos anos 80 pelo Gallagher, quer dizer, estamos numa invasão e por isso a gente não pode conceder cidadania para filhos de imigrantes. Aí a gente pensa que com o Clinton, por exemplo, essa coisa melhora? Não melhora, né? Uma das piores operações na fronteira é no governo Clinton, famosa Operação Gatekeeper, né? Que inclusive o Clinton recupera a ideia de construir um muro para construir uma espécie de muralha de ferro na fronteira, não chega adiante, mas se a gente vê fotos da fronteira, tem várias fotos que mostram aquelas estacas de ferro, né? Isso é resultado da Operação Gatekeeper e em função desse projeto da construção de uma muralha de ferro na fronteira. Quase dobra o número de agentes, né? Sem falar na crescente xenofobia. E nos anos 90, no governador da Califórnia, republicano, Pete Wilson, que é muito famoso pelas suas políticas extremamente restritivas em relação a imigrantes e à imigração, e por falar o tempo todo numa invasão, né? O 11 de setembro vai ter um impacto que vai potencializar isso, principalmente na opinião pública. Então, quando chega em 2002, 60% da população estadunidense acha que o país tem uma quantidade excessiva de imigrantes e precisa ter menos imigrantes. E 68% apoia o envio de tropas militares para a fronteira, algo que assim, não é comum na política externa dos Estados Unidos, né? Então, 68% da população apoia isso. A gente pode lembrar que nesse mesmo período, né, esse medo crescente, né, do imigrante vai fazer com que o Samuel Huntington, um famoso pesquisador de relações internacionais, escreva um livro chamado Who Are We? Né, Quem Somos Nós? E que é um livro extremamente, claro, do ponto de vista acadêmico, carregado com tintas acadêmicas, mas que tem um discurso anti-imigratório muito e anti-latino, no final das contas, muito poderoso e muito forte, né? É também no período do Bush que vai se tentar criar
aí medidas de associar ou de fazer com que a polícia as polícias locais se articulem com a ICE, né, com a política com a agência, né, de controle de mercadorias e pessoas, é justamente nesse momento que o Bush vai tentar fazer com que a polícia se articule com a ICE para buscar e fazer raids, né, as batidas nos bairros imigrantes, algo que o Trump acaba de fazer nesse momento. Só que sem o apoio da polícia. Porque vários estados e várias cidades se recusaram a fazer com que as suas forças de segurança e as forças administrativas colaborassem com a perseguição a imigrantes. Essas cidades, esses estados passaram a ser considerados aquilo que a gente chama de cidades e estados santuários, né? E aí a gente pode chegar no Trump, né, e começar a ver algumas coisas. O Trump, por exemplo, no começo desse segundo mandato, ele vai fazer batidas em bairros latinos, principalmente em Chicago e em Denver. Né? A maior parte das fotos, dos vídeos que a gente vê são em Chicago e em Denver, porque são duas cidades com um contingente muito grande de latinos, de imigrantes, e que têm nos últimos anos recebido muitos imigrantes, e que são cidades consideradas cidades santuários, ou seja, que as forças policiais a burocracia administrativa não colabora com a perseguição a imigrantes. Então, o que o Trump faz nesse momento é justamente dar um recado, né? O recado que ele dá é de que ele vai, não importa se a cidade é santuário ou não, ele vai passar por cima de qualquer maneira, né? A gente pode lembrar ainda que o governo, muito falado isso, né? O governo Obama e Biden deportou muita gente, deportou mais que o Trump, etc. Eu concordo, e faz parte dessa escalada. Entretanto, né, tanto o governo Obama quanto o governo Biden tentou dar uma perspectiva muito mais humanitária em relação a essas deportações. Né? Não só o DACA, como você bem descreveu, mas as próprias medidas de deportação de forma, ainda que a gente possa questionar, mas de forma mais humanitária e passando pela jurisprudência legal. Tanto no primeiro mandato do Trump quanto no segundo mandato do Trump, ele tenta a todo momento passar ao largo dessa jurisprudência legal. Quer dizer, é a ideia, né, e que acabou se concretizando, de mandar os imigrantes embora antes de ser ouvido, antes do pedido de refúgio, ou asilo, ou exílio, ser ouvido por um juiz, né, ou numa corte, por exemplo. É, então, isso é muito sintomático, né, de uma política que, além de ser xenófoba, ela é autoritária nesse sentido, no sentido de não respeitar tanto os direitos humanos quanto os direitos legais de quem chega aos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que essa é a tônica das deportações e das perseguições do Trump e a construção de um inimigo, né? O imigrante e o latino, por extensão, está sendo construído desde os anos 70, mas isso ganha uma força enorme para o Trump, porque isso passa a ser central no discurso do Trump. A ideia de que o latino e o imigrante são os inimigos porque levam violência para dentro dos Estados Unidos, roubo, crime, e porque roubam o trabalho dos estadunidenses, supostamente roubam o trabalho dos estadunidenses, né? E as medidas acabam se endurecendo bastante nesse sentido. Eu acho que aí a gente pode chegar no mais recente agora dessa lei de inimigos estrangeiros. Mas o que eu vejo, e o que você também chama atenção, né? Ou seja, a partir do que você trouxe aqui, é como o Trump, então, ele não apenas retoma as diretrizes, né, do primeiro governo dele, do primeiro mandato, mas ele parece que opera em uma lógica mais estratégica, né? E aí eu acho que ele faz uso aí, né? De um aprendizado, vamos dizer assim. Então, enquanto antes nós víamos medidas polêmicas, isoladas, agora, há um projeto mais sistemático, né, que envolve uma articulação aí do governo federal, né, no nível do governo federal, e ele passa por cima, como você falou, dos governos estaduais, né, dos governos locais, e há uma reestruturação de capacidades aí, né?
E de fato, né, chama atenção também, você mencionou aqui, né, o uso de tecnologia, né? Então, a tecnologia sempre foi usada. Eles têm um arsenal de guerra e aí que acaba usando com esse emprego, né, essa ideia de securitização, né? Então, a fronteira interna, a segurança doméstica, ela ganha uma importância muito grande com esse inimigo sendo o imigrante, né? Porque a gente sabe na história toda do país também que tem os imigrantes fazem parte dessa força de trabalho, dessa construção do país, né? Chegar onde eles chegaram. Eu acho muito interessante esse uso crescente mesmo de tecnologia de vigilância, né? E militarização interna que pode agora, né? O que a gente tem uma preocupação é que eu acho que isso sei lá se acaba, mas pode normalizar práticas autoritárias, mesmo fora do contexto migratório, né? Então começa a ter aí uma expansão disso. Isso nos leva a pensar que estamos diante não apenas de uma política migratória rígida, mas de uma reorganização institucional mais profunda, né? Com impactos sobre o Estado de Direito e as liberdades civis, né? E isso não precisa dizer aqui que merece toda a atenção, né? Atenção do mundo. Muito bom, Roberto, muito bom mesmo. Foi excelente a nossa conversa aqui. Eu só tenho que te agradecer. E, pessoal, muito obrigada também por hoje. Encerramos aqui a nossa conversa. Fico muito agradecida pela atenção de todos e de todas. E mais uma vez. Se vocês realmente gostaram do vídeo, do conteúdo aqui, então deixa a gente saber disso, curta o vídeo, compartilhem, continue com a gente aqui no canal. Eu gosto muito dessa companhia e a gente se vê muito em breve.